Eu pensava que nós seguíamos caminhos já feitos, mas parece que não os há. O nosso ir faz o caminho. C.S. Lewis. Ao reescrever o meu memorial, produzido em 2016 por ocasião do mestrado em Educação, sinto-me desempenhando 3 papéis: autora, escritora e personagem protagonista. Pude perceber, como lembra Abraão, que a escrita do memorial de formação é um processo resultante da rememoração reflexiva de fatos com a intenção de ressignificar aspectos da própria vida, neste viés de autorreflexão que mostra as minhas experiências formativas. O ano de 1977 marca o início dos processos formativos em minha vida no meio familiar. Meu pai, militar da Marinha, fez o antigo supletivo, hoje conhecido como EJA, e depois de seus 40 anos cursou Direito. Minha mãe formou-se em Pedagogia pela UERJ e atuou em colégios estaduais do Rio de Janeiro por 25 anos. Eu não nasci sozinha. Estive acompanhada da minha irmã gêmea Patrícia desde o ventre materno, e com ela aprendi que a cooperação era a maneira mais harmônica de se viver. Quando cheguei à minha primeira casa, fui recebida pela minha irmã mais velha, a Alessandra, que quase enlouqueceu ao ver 2 bebês ao invés de 1. Após 3 anos, a família estava completa com a chegada da irmã caçula, Daniele. Pai, mãe e 4 filhas. Este foi o meu primeiro espaço formativo. O segundo espaço formativo que conheci foi a igreja. Meu pai, de origem católica, minha mãe evangélica. Com a chegada das filhas, eles resolveram que nós acompanharíamos a minha mãe à igreja. Desde pequena, eu frequento uma igreja batista. Com as histórias bíblicas que eram lidas para mim e para as minhas irmãs em casa e na igreja, aprendi o valor do ser humano na criação de Deus e aprendi sobre o respeito à diversidade. O terceiro espaço formativo foi a escola. Fiz o jardim de infância até a 3ª série em uma escola privada confessional perto da minha casa, Colégio Santo Antônio, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Da 5ª série até o antigo 2º grau, estudei em um colégio público estadual chamado Colégio Estadual Pandiaca Lógeres, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Era o início da minha adolescência. O medo do novo, que antes me assustava, agora era aventura e descoberta. Encontrei professores rígidos, porém amistosos e acessíveis. Comecei a frequentar mais um espaço formativo. Fiz letras português e inglês na Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Vivenciei uma grande experiência com a pesquisa. Fui bolsista de iniciação científica orientada pelo saudoso professor Dr. José Pereira da Silva, no projeto Dicionário Brasileiro de Fraseologia. Como estava estudando em uma faculdade de formação de professores, precisei voltar à escola para fazer estágio de observação. Foi então que escolhi o mesmo colégio onde estudei e observei turmas da educação de jovens e adultos. Esqueci o sonho primeiro de ser secretária bilíngue e pude compreender que seria muito mais útil em uma sala de aula da escola pública. Percebo que o meu olhar crítico e investigativo em relação a EJA vem desde a época do estágio. Como diz Paulo Freire, ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática. Já formada, trabalhei em escolas privadas e públicas. Anos depois, em 2016, morando em Niterói, voltei à Faculdade de Formação de Professores para fazer o mestrado em Educação, onde tive aula com as professoras Maírce, Anelice, Inês Bragança, Helena Fontoura, entre outros mestres comprometidos com a educação. Defendi a minha dissertação em outubro de 2017, sob a orientação atenta da professora Helena Fontoura e uma banca afetuosa, professoras Ana Cristina Viegas e Vera Teixeira. O título da minha dissertação foi Processos Formativos de Docentes de Inglês que Trabalham na Educação de Jovens e Adultos. Estudo com egressos da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Em 2018, com a parceria da minha irmã gêmea Patrícia, também professora, iniciamos o blog Bagagem Cultural e no ano seguinte lançamos o canal no YouTube, onde disponibilizamos vídeos curtos com dicas de como estudar inglês, dicas de língua portuguesa, reflexões, entre outros temas. Por ter uma irmã gêmea, muitas vezes estava imersa em uma sociedade que me via e não me reconhecia. Melhor dizendo, não reconhecia o meu nome, por eu ser semelhante fisicamente à minha irmã. Como diz Jossô,
Assim, é preciso poder imaginar ser e tornar-se efetivamente tanto único porque singular, como reconhecível porque socialmente identificável. Ao longo dos anos, eu aprendi a me reconhecer e a ser reconhecida de uma forma singular e única. Recentemente, voltei à Faculdade de Formação de Professores da UERJ para cursar o doutorado em Educação. Neste espaço formativo, tenho encontrado mestres e doutores preocupados com uma educação pública de qualidade. Continuarei pesquisando o campo da EJA para continuar contribuindo com reflexões sobre a formação de professores de inglês para o trabalho com a educação de jovens e adultos. Atualmente, trabalho em 2 escolas públicas estaduais em Niterói, Rio de Janeiro. Atuo como professora de inglês do ensino regular e trabalho no Centro de Educação de Jovens e Adultos. Ao registrar as minhas memórias, percebo, assim como Nóvoa, que o registro escrito, tanto das vivências pessoais como das práticas profissionais, é essencial para que cada um adquira uma maior consciência do seu trabalho e da sua identidade como professor. Por fim, percebo que estou em permanente processo de construção e agradeço às pessoas que atravessaram a minha vida nesses espaços formativos, pois elas marcaram minha existência e fazem parte da minha história.